Oi, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Meu nome é Nilcimari e eu estou aqui para gravar mais uma vez esse vídeo, na qual eu quero contar uma experiência que eu tive com Jesus Cristo quando eu me converti. Lembrando que quando eu me converti, já faz mais ou menos uns 5 anos já que eu me converti, foi mais ou menos lá em 2012. E eu gostava de todos os dias estar nos cultos, principalmente no culto de busca pelo Espírito Santo de Deus. Eu amava o culto de busca pelo Espírito Santo de Deus. E um determinado dia na qual eu estava naquele culto, eu pensei: Senhor Jesus, como eu gostaria de te ver. Tenho muita vontade de te ver, apesar que eu sei que por eu ser um ser humano pecador e falho, eu não sou digna de te ver. Então, eu só pensei na minha mente aquilo e guardei aquilo no meu coração, né, amados? Aí eu fui pra parada de ônibus. A parada de ônibus aonde eu pegava era lá em Brasília, em Taguatinga Sul, lá em frente à Universidade Católica, no Pistão Sul. Então eu pegava o ônibus ali, e tá eu lá, em frente à Universidade Católica, quando de repente veio se aproximando um mendigo. E esse mendigo, ele carregava uma mesa de madeira numa das mãos dele, e a outra ele utilizava para pedir, e ele pedia. Chegou até algumas pessoas, só que dava a impressão que aquelas pessoas não estavam vendo, ou se estava vendo, eles estavam ignorando ele. Até que ele chegou até mim e estendeu a mãozinha dele e falou assim: moedinha para comer? Me dá moedinha para comer? Eu olhei para aquele mendigo assim, como eu, infelizmente, meus queridos, eu só tinha o dinheiro de pagar a minha passagem para me voltar para minha casa, que era muito longe. Eu morava em Taguatinga Norte. Então, não tinha como. Se eu desse as minhas únicas moedas que eu tinha ali para poder dizer do outro, matar a fome daquele mendigo, infelizmente eu ia ficar lá. Aí eu falei assim: eu não tenho dinheiro, mas eu vou dar uma palavra para esse mendigo. Aí eu lembrei daquele versículo que fala assim na Bíblia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque eu falei na intenção de que ele procurasse uma igreja, procurasse uma ajuda espiritual, uma oração dos pastores, que a vida dele ia mudar. Eu falei nesse sentido. Aí aquele mendigo olhou para mim e disse assim, olhou bem nos meus olhos e disse: amém, irmã. E ele tinha um olhar tão diferente, um olhar assim que até hoje eu não sei assim explicar. Era um olhar diferente. Posso dizer assim que um olhar muito lindo, sabe? Aí, tudo bem. Aí aquele mendigo virou as costas para mim e foi andando. Na medida que aquele mendigo foi andando, amados, eu já podia contemplar não um mendigo mais, mas eu podia contemplar um homem com a blusa social branca, uma calça preta, muito bem vestido. E ele já não carregava mais uma mesa na sua mão direita, ele carregava uma mala na sua mão direita. E na medida que aquele homem ia andando, um clarão, uma luz o envolvia, e era uma luz muito brilhante. E eu fui olhando aquilo, era uma visão que eu estava tendo, e aquilo foi me impressionando, eu comecei a me emocionar, a chorar. Tanto que o meu ônibus encostou no mesmo momento, eu queria ficar olhando para aquela luz até ela desaparecer. Mas eu tive que subir no ônibus. Aí eu, dentro do ônibus, eu comecei a me emocionar e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, mas eu sabia que eu tinha tido uma experiência sobrenatural. Aí os tempos foi se passando, amados, e eu esqueci aquilo ali que eu tinha passado, aquilo que eu tinha vivido. Aí um determinado dia,
veio na minha mente a palavra que está aqui em Mateus 25, que diz assim: o juízo final. Quando o Filho do Homem vier como rei, e todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. E todos os povos da terra se reunirão diante dele. E ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa a ovelha da cabra. Ele porá os bons à sua direita e outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiver à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente, cuidaram de mim. Estava na cadeia, foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e recebemos a nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiver à sua esquerda: afaste-se de mim, vocês que estão debaixo de maldição de Deus. Vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e vocês não me deram água. Era estrangeiro e vocês não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, ou estrangeiro, sem roupa, doente na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Então, amados, esta palavra aqui, depois disso eu aprendi que nós vimos Jesus nas pequenas coisas. Quando nós ajudamos ao nosso próximo, é a Jesus que nós estamos ajudando. A nossa recompensa vai vir do Senhor. Quando nós depois desse dia, sempre que chegavam as pessoas na minha casa pedindo um alimento, pedindo comida, eu sempre ajudava. Por mais que às vezes eu tinha pouquinho, mas eu sempre fiz questão de dividir o que eu tenho com o meu próximo. Quando eu vejo que eu estou tendo muita roupa no meu guarda-roupa, eu sempre abro mão de uma para ajudar o meu próximo, que eu sei que fazendo isso eu estou fazendo para Jesus. Porque a recompensa que nós temos que esperar receber não é dos nossos irmãos, dos seres humanos, é de Deus. O melhor para nós, Deus está preparando lá no céu, para cada um de nós. A nossa herança está lá no céu, amados. Não é aqui nessa terra. E as pessoas não entendem. As pessoas querem se tornar famosas, ricas, aqui na terra. Mas não entendem que o melhor mesmo tá lá no reino celestial, com o nosso Jesus. Então, depois dessa experiência, eu aprendi que nas pequenas coisas da vida, nós vemos Jesus. Jesus, ele está em todos os lugares. E quando nós fazemos o bem, sem olhar a quem, é ao Senhor que nós estamos fazendo. E Ele se agrada disso. Então, que a partir de hoje, que nós possamos pensar no que eu tenho feito para ajudar o meu próximo. Eu tenho visitado os doentes? Eu tenho abrido mão das vestes para dar ao próximo? Tenho alimentado aquele que tem fome? Então, se nós não estamos fazendo isso, vamos fazer e fazer com alegria, porque nós estamos fazendo para o Mestre Jesus. Assim, fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço essa minha oportunidade.